nunca dependa da admiração dos outros. Não há força nisto. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Cresça. Não é importante o que os outros pensam de você. O autodomínio é a nossa verdadeira meta. O mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar por nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Conquista-se o progresso espiritual enfrentando a morte e as calamidades. Em vez de desviar os olhos dos acontecimentos dolorosos da vida, olhe para eles diretamente e contemple-os com frequência. Enfrentando as realidades da morte, das enfermidades, das perdas e decepções, você se liberta das ilusões e falsas esperanças e evita pensamentos mesquinhos de inveja. Adapte seus desejos à realidade. Seja isso bom ou ruim, a vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Quanto mais cedo aceitarmos esse fato, mais tranquilos seremos. Em última análise, somos controlados por aquilo que concede o que buscamos ou remove o que não queremos. Se é a liberdade o que você procura, então não deseje nada e rejeite tudo o que depende dos outros. Caso contrário, será sempre um escravo indefeso. Procure compreender o que é realmente a liberdade e como ela é conseguida. A liberdade não é um direito ou a capacidade de fazer o que se quer. A liberdade vem da compreensão dos limites do nosso próprio poder e dos limites naturais estabelecidos pela providência divina. Ao aceitar os limites e inevitabilidades da vida e ao trabalhar com eles, em vez de lutar contra eles, nos tornamos livres. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Certa vez eu me deparei com uma fala, salvo engano, é de Paulo Coelho, que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho muito importante. Alguém foi perguntado a respeito de qual era o seu maior sonho. E ele disse que ele sonhava em morrer vivo. Como assim? Certamente ele está dizendo, bem claro, de que muitas pessoas vegetam. Quase sempre como uma máquina, sem sentimento, sem emoção, sem vivacidade. Como se fosse um robô, sem degustar do ponto de vista espiritual. Quase sempre escravo dos gozos mundanos, dos prazeres inferiores. Raro é aquele que de fato aqui na Terra se encontra vivo, percebendo, notando, valorizando o ambiente, valorizando aquilo que está ao seu dispor. Raro é aquele que está vivo e não inveja.
Raro é aquele que é vivo e procura exercer e colocar em prática o seu potencial. Muito raro é aquele que sorri com a alma. A lição hoje que nós vamos comentar do livro Pão Nosso é a lição de número 42. Sempre vivos. Sempre vivos. Geralmente, quando nós nos deixamos levar pelo automatismo, quase sempre quando nós perdemos o sonho, também nós, mesmo sendo religioso, espiritualista ou não, mas se nós ainda não nos despertamos para a real vida, mantendo-nos a saúde psíquica e espiritual, até mesmo o religioso ele encara aqueles que morreram como se fosse uma fumaça, uma assombração, um espírito que desfruta de poderes mágicos, sobrenaturais. O cristão, o espírita cristão, ele tem convicção de que aquele que se encontra no plano espiritual é um de nós, apenas fez a viagem. No plano espiritual, quase sempre ele se mostra como aqui ele se apresentou. Muitos continuam mortos do plano espiritual. Muitos se encontram vegetando como espíritos. Mesmo para muitos, o espírito é imortal, e de fato o é, mas até mesmo na condição de um espírito imortal, ele pode sucumbir à morte espiritual. Quando ele perde o brilho nos olhos, quando ele ainda continua escravo às suas paixões, quando ele se deixa escravizar pelas algemas do ódio, quando ele ainda não descobriu a beleza do universo. Emmanuel, ele se apoia numa frase de Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 27. E esta citação diz o seguinte: ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Ora, Deus não é de mortos, mas de vivos. Por isso, vós errais muito. Nós erramos muito por quê? Porque até mesmo Deus, nós pensamos que Ele é o Deus dos mortos. Mas Deus é nosso Pai, é o Criador de todas as coisas. E a vida é una. Ora estamos aqui, com esse corpo, com essa vestimenta, ora fora dele, noutro corpo espiritual. Quando nós pensamos que somos diferentes, que continuamos espiritualmente mortos, por isso que nós erramos muito, nós nos equivocamos. Imaginemos nós se desenvolvemos em nós essa convicção de que a vida continua, cada momento é um momento de aprendizado, é um momento de desfrutar das maravilhas que o universo nos proporciona. Que alegria nós iremos todo dia iniciar o nosso trabalho, as nossas atividades. Essa lucidez nos confere o que essa luz ilumina os nossos caminhos e a probabilidade de erro diminui drasticamente. Emmanuel deixa bem claro nessa lição com as seguintes palavras: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. Então Emmanuel diz que até mesmo eles, espíritos imortais, quando eles vêm comunicar conosco, eles se utilizam das convenções. Convenciona-se intitular aquele que está no plano espiritual como alguém que morreu. Mas ele se encontra muito mais vivo que nós imaginamos. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Ou seja, aquele que está no plano espiritual, quando a morte chega para nós,
O fato de nos encontrarmos no plano espiritual, a morte, para muitos aqui na Terra, representa cessação. Mas aquele que se encontra no plano espiritual, pelo menos ele precisa perceber que no plano espiritual nós desfrutamos de uma oportunidade para transformar a nossa própria vida. Como também aqui nós precisamos ter essa concepção. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte. Emmanuel deixou bem claro. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte. A morte que representa a consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginizam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento, nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificial. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. Em virtude de tardar semelhante conhecimento, inúmeros, até mesmo espiritistas, nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Aqueles que procuram aqui, agora de minha parte, aqueles que procuram a desordem, são desordeiros. Jamais evoluiremos, jamais iremos ajudar os outros através da desordem. Muitos atacam a nossa bandeira de que ela se encontra equivocada pelo paradigma de ordem e progresso, mas não existe progresso sem ordem. Pensemos nisso. Na crosta da Terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. Uma parte aqui. Quantos irmãos nossos, estudiosos até da doutrina espírita, espíritos há muito tempo, eles se dirigem às casas espíritas pedindo sugestões como se os nossos irmãos, só pelo fato de ter desencarnado, eles têm a visão, a clarividência, como se fossem magos, adivinhos. É claro que existem muitos espíritos que desfrutam de uma clarividência decorrente da sua maturidade, como também acontece aqui na Terra. Muitos homens encarnados, pela sua sabedoria, pelo seu estudo, pelo seu trabalho, eles têm uma visão longínqua. Mas isso não representa dizer que são mágicos, magos, adivinhos. É um convite para que nós também possamos desenvolver a nossa habilidade, os nossos recursos, para assim dirimir de forma saudável os nossos conflitos. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para os sepulcros, desordem para o desordeiro. Na crosta da Terra, pois, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Aqueles que nós rotulamos de desencarnados não são fantasmas, não são magos, não são adivinhos, são aqueles que
continuam no plano espiritual a luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Então, é carente, é miserável aquele que faz o mal, porque ele certamente, através dos seus atos, ele acredita na morte. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos de que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Nós estamos aqui, de passagem aqui no planeta Terra. Quantas vidas nós tivemos? Nós temos uma vida. Ora na condição de encarnado, ora na condição de um espírito que já se encontra no plano espiritual. A nossa vida é única. Deus, nosso Pai, é único. Aproveitemos para dilatar a nossa percepção, a nossa acuidade, a nossa visão, para que possamos assim acreditar na vida, valorizar o momento presente, fugindo desta ilusão de esperar no plano espiritual se deparar com um paraíso. Procuremos descobrir as belezas do momento presente, a oportunidade da vida, a beleza de um diálogo com um semelhante, a nossa capacidade de caminhar, o ato de percebermos o perfume das rosas, a beleza da natureza, até mesmo o sorriso de uma criança, até mesmo o choro de uma criança, a oportunidade de crescimento, a beleza que nós desfrutamos e se encontra à nossa disposição o nosso corpo físico. Que engenharia celestial é esta vestimenta que nós envergamos? Sempre vivos, sempre. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Mantenhamos-nos vivos, que a paz esteja conosco hoje e sempre. Até breve.